E eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você para nós começarmos a nossa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por esta noite, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa. Que a Tua unção e o Teu poder fale aos nossos corações. Queremos sair daqui fortalecidos, cheios da Tua unção e do Teu poder. Que nenhuma distração, nada, roube aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a força do propósito. E eu ministrei hoje de manhã, às 18 horas, e eu falei que essa mensagem é uma mensagem que falou muito ao meu coração, porque eu vejo como nós somos roubados, como Deus tem planos para as nossas vidas e através, a gente se embanana. Nós olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para as nossas fraquezas, olhamos para as situações que estamos vivendo e falamos assim: impossível, não é possível, eu não vou chegar lá. E eu quero dizer para você, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E eu vou ler com você Jeremias 1:5, coloca aqui por favor. Eu vou mostrar para vocês que mesmo antes de você nascer na madre da tua mãe, você já veio com propósito. Nós não viemos a esse mundo por acaso. Não tem acaso, existe propósito. Vamos lá? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O que eu quero dizer aqui para você, existe uma relação, um relacionamento antes de sermos formados. E esse versículo 5 ele fala: aqui encontramos a força do propósito, a força da designação. Quando Deus nos formou, antes mesmo de nós nascermos, Deus já definiu um propósito para cada um de nós. E Deus não está preocupado com as nossas debilidades, nem com as nossas fraquezas. Ele já conhece, Ele sabe todas elas, mas Ele tem um propósito para você. E nós temos que entender isso. E hoje essa é a maior luta. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas debilidades. Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Olhar para as nossas debilidades, olhar para as nossas fraquezas. E você olha e fala assim: impossível. Aquela oportunidade de emprego, aquele novo cargo, aquela oportunidade de comprar aquela casa, o meu relacionamento com o meu marido, meus filhos, as minhas emoções, eu não sei. Mas você olha e você fala: isso não é para mim. Eu não vou dar conta. Olha, eu sou fraco. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E o que eu quero dizer para você é que antes de você nascer, Deus já viu a sua debilidade. Ele já sabe quais são. E mesmo assim, Ele tem um propósito grande para cada um de nós. Porque não importa as nossas debilidades. Paulo diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E nós temos que entender isso. Quando Deus desenhou o nosso propósito, Ele já viu as nossas deficiências. Queridos, Deus conhece nós no íntimo do nosso ser. Ele sabe quais são as nossas deficiências, mas Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você vai atender o chamado que Ele tem para a tua vida. E eu não estou falando aqui de liderança. Não estou falando aqui para você ser um pastor. Não. Eu estou dizendo cumprir o teu propósito aonde Deus designou. Como homem da tua casa, como o marido,
como pai dos teus filhos, você como uma esposa sábia, como uma excelente mãe para os teus filhos, como um excelente profissional, como um gestor maravilhoso da sua empresa. Aonde Deus te colocar, Ele tem um grande propósito e você tem que assumir isso. Só que isso, queridos, pode dar uma salva de palmas para Jesus. E eu quero dar um exemplo de alguém que teve muito medo. Moisés. Quem lembra da história? Moisés teve medo e ele disse: eu não tenho habilidade para ir até o faraó. Como? Impossível. Eu não vou dar conta de chegar até o faraó e falar o que o Senhor quer. E Deus disse: eu não estou olhando para as tuas deficiências. Eu sei que você é capaz, porque eu te formei para isso. E Moisés teve medo. E muitas vezes nós somos como Moisés. Muitas vezes nós não assumimos a posição que Deus tem para as nossas vidas. Nós não ouvimos a voz de Deus porque nós temos medo de fracassar. Porque nós temos medo de não dar conta. Porque nós não acreditamos que é possível. E eu quero dizer para você: chega do inimigo roubar. Deus tem um propósito para a tua vida, para a tua família, na tua empresa, nas tuas finanças. E ninguém vai roubar você de cumprir isso. Amém? Agora, queridos, isso é uma escolha. Cumprir o propósito, aceitar que você tem um propósito e seguir adiante e enfrentar o medo é uma escolha. Eu não estou dizendo, não é fácil. Moisés passou por momentos difíceis. Olha lá no versículo 6 e no 7, diz assim: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. E muitas vezes nós nos portamos como Moisés. Nós questionamos a Deus: eu não dou conta, eu não passo de uma criança. Gente, quando eu vim pregar aqui na sede, quando começou, você acha que eu achei que eu dava conta? Eu falei: impossível. É diferente pregar no sábado, arena, né? É diferente. Agora, vai lá, Bispo Priscila e Bispo Lucas pregar no púlpito do Bispo Rodovalho, a igreja que é dele, a igreja que ele gerou. Por muito tempo eu fiquei pensando: ficou doido, tá maluco, impossível. Não vou conseguir. Eu vou ser rejeitado, vão me criticar, vão falar mal da minha palavra. Isso há 4 anos atrás, que nós começamos bem devagarzinho. E eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu enfrento o meu medo e falo: Senhor, se essa direção veio do meu profeta, ele acredita em mim, o Senhor falou com ele, eu decidi cumprir o meu propósito. Então eu não vou olhar para as minhas limitações, eu não vou olhar para as minhas debilidades. Eu vou adiante, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou treinar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estudar e vou dar o meu melhor. E sabe o que muitas pessoas fazem? Elas não dão esse passo. Elas ficam presas. Elas estão enraizadas pelo medo. Quantas pessoas não dão um novo passo na vida delas? Gente, eu estava conversando com o Lucas, que a gente estava conversando sobre pessoas que casaram, que não casaram. Nós temos pessoas conhecidas em comum, que já têm 47, 50 anos e que nunca casaram. E eu falei: meu Deus, mas sabe por quê? Por causa de medo. Não foi falta de oportunidade, não. Medo de ter uma família. Medo de fracassar. E algumas dessas pessoas já falaram para nós: ah, eu prefiro não casar, eu prefiro só namorar, é muita confusão, os meus pais separaram, a minha família está cheia de separado.
é um peteco, não quero isso para a minha vida. Meu Deus! E a pessoa, ela abre mão de constituir uma família. Ela abre mão de cumprir o propósito que Deus tem para ela. Então, queridos, em nome de Jesus, não deixe o inimigo te roubar. Moisés teve medo, mas Moisés aceitou o desafio. Mesmo com medo, Moisés diz: Senhor, se tu está dizendo que eu sou capaz, então eis-me aqui. E eu quero dizer para você, Deus tem plano perfeito para a tua vida, para as tuas finanças, para a tua empresa, na sua área profissional, na sua área de relacionamento, qualquer área da tua vida, mas você tem que dizer: eis-me aqui, eu estou disposto, eu vou cumprir o teu propósito. Eu decido pelo sim, eu não vou fugir. E aqui nesse versículo que eu mostrei, no 6 e no 7, mostra a força da ação e a força da função. Aqui, o que é dar certo? Dar certo é manifestar o que foi desenhado lá atrás. Dar certo é manifestar aquilo que Deus tem para você quando você estava antes de estar na barriga da tua mãe e do teu pai. Eu converso muito com os meus pastores e vejo o que Deus tem feito na vida de alguns deles, a história de vida deles, e aí eles falam: bispa, misericórdia, quem eu era e aonde eu estou. E eu falei: isso não é novidade para mim, porque é isso que Deus tem para o filho dele. É isso, são histórias de vitória. Você vai ser bem-sucedido se você aceitar o desafio de viver o propósito que Deus tem para a tua vida. É sucesso total. Sabe o que é? É deixar Deus te fazer dar certo. Se permita Deus deixar fazer dar certo. Se você sair dessa noite, desse culto aqui, você pode esquecer tudo, mas essa frase não. Deixa Deus fazer dar certo. E quem impede o agir de Deus na tua vida é você. Pela nossa incredulidade, pelo nosso medo, porque nós queremos controlar as coisas, queremos fazer as coisas da nossa maneira. Gente, eu estava conversando com meu marido esses dias e ele falou assim para mim, ele falou: meu Deus, mas é porque, às vezes ele fala, olha, é muita responsabilidade, olha onde Deus nos levou. E eu olhei para a cara dele e falei assim: e você achou que você ia casar comigo, que você ia fazer o quê? Casou comigo já sabendo que eu era a filha do bispo, e perguntou para mim assim, na primeira vez que me encontrou, me levou para o cinema: você vai ser pastora? Ele me perguntou: oi. Só falou assim: você quer ser pastora? Na hora, se eu estava interessada, eu falei sim. Porque se eu falasse não, ou se eu falasse não sei, eu já perdi ali, entendeu? Então eu fui inteligente. Claro, você é pastora, sou boba. Aí eu virei para ele assim: tu fez a pergunta para mim, agora você está aí. Não, mas calma. É ser pastor de uma igreja. Eu não sabia que eu ia ser pastor do Distrito Federal. Eu falei: já era, Lucas. A gente conversando, brincando. Já era. E é assim que Deus, que acontecem as coisas. E aí ele fala assim muito para mim: uma vez ele falou: a minha família, uma família maravilhosa, mas ele falou assim: eu nunca imaginei que eu seria um bispo. Quando eu converti, eu tive vontade de ser pastor, de cuidar de pessoas. E aí ele falou: Deus é muito doido, né? Porque quando você aceita o desafio, aceita o propósito, Deus faz grandes coisas. Você olha e fala assim: inimaginável pensar que hoje eu seria essa pessoa que eu me tornei. Mas é isso que Deus faz em quem atende o chamado, em quem diz: Senhor, eu estou aqui, queridos, e isso vai acontecer lá na tua empresa. Você vai
ter novos negócios, você vai cumprir o propósito como um grande empresário, você vai cumprir o propósito sendo luz na tua família, ganhando a tua família para Jesus, você vai cumprir o propósito sendo um marido, uma mulher, uma esposa sábia, você vai ser um pai excelente, teus filhos terão orgulho de você, você vai cumprir o propósito que Deus te chamou, aonde você colocar os teus pés. Amém? Deixa Deus fazer dar certo. Não impeça o agir de Deus na tua vida. E eu quero dizer para você que somos nós que impedimos. Eu contei mais cedo que na minha fase de juventude aí, quando eu tinha 18 anos, dos meus 17, dos 18 aos 21, eu vinha na igreja muito por obrigação, porque os meus pais mandavam, não tinha acordo, não tinha negociação, tinha que estar domingo na igreja. Nós não tínhamos o Arena Jovem, era um culto de sábado, mas eu não me envolvia, não gostava. E eu estava mais para o mundo que para a igreja. Amizades, influências, ambiente, e eu me desconectei da igreja. E um dia meu pai falou para mim: você nasceu por um propósito, mas cumprir ou não é decisão tua. Até 18 anos, eu já contei isso para vocês, eu levo a tua vida, eu guio você, eu oro por você. Agora, a partir de agora, as responsabilidades são suas, as escolhas são suas. E, gente, quando deu 21 anos, o negócio começou a apertar. Começou a ficar difícil, as coisas começaram a dar errado na minha vida. O que eu fiz? Rapidinho, ó. Vamos para o culto de terça, dá-lhe campanha. Tomei uma decisão. Estou falando brincando assim, mas eu sofri, eu passei situações difíceis. E meu pai virou para mim e minha mãe e falaram: não tem outro caminho a não ser ir para a igreja, se ajoelhar, se prostrar e cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque senão tudo vai dar errado. E aí, não foi fácil. E eu tomei a decisão e eu falei: eu quero te servir, Senhor. Eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então é uma escolha. Muitas vezes eu questionei: será? Eu não sei. E é assim que nós fazemos. Nós começamos, porque, gente, cumprir o propósito é do jeito dele, não é do nosso. E muitas vezes nós queremos cumprir o propósito à nossa maneira, do nosso jeito. A força do propósito é muito maior que a sua intenção, que a sua resistência. Quero dizer para você, se foi escrito lá atrás, você aceitar, cumprir o propósito, vai dar certo. O mundo pode vir abaixo, o inimigo pode vir fazer o que for, acontecer o que for. Deus é maior do que todas as coisas e Ele vai fazer cumprir aquilo que Ele determinou para a tua vida. Amém? Fui predestinado antes da formação do mundo. Predestinou sim, predeterminação não. A palavra santo quer dizer inteiro, separado. Deus te predestinou para ser santo, para ser separado, para ser inteiro. A predeterminação é o livre-arbítrio, é uma escolha. Foi por isso que eu falei aqui para vocês. Eu tive que fazer uma escolha. O meu esposo teve que fazer uma escolha. Eu falo dos meus filhos, meu filho mais velho, Davi, vocês conhecem ele. Eu posso falar porque ele não está aqui hoje, ele não está passando bem, foi para cá, não veio no culto. Aí eu posso falar. Ele fez uma decisão de se tornar um líder, de se tornar ama cuidar de vidas. Ele nasceu por esse propósito, eu tenho certeza disso. Mas ele precisava fazer a decisão dele, eu não posso empurrar, eu não posso forçar. É dele. Agora, o que eu sempre fiz foi falar, declarar e incentivar, como os meus pais fizeram. Mas eu fiz uma escolha lá atrás que eu dei tempo de consertar. Glória a Deus, aleluia. Mas eu fico vendo pessoas que são roubadas
roubadas, porque deixam a mente ser dominada por setas malignas. Você começa a acreditar que você não nasceu para isso. Você começa a acreditar que você não é capaz. Você começa a acreditar que você não nasceu para ser casado. Você consegue acreditar que teu filho não tem jeito. Nome de Jesus, não aceita isso, porque Deus te formou para você ser um homem, uma mulher vitorioso, para a tua casa ser uma bênção, para os teus negócios prosperarem, para o teu casamento dar certo. Amém. E o que pode te parar? Como eu disse, pessoas, pensamentos, emoções, baixa estima, ambiente que você vive. Isso é muito sério. As pessoas às vezes acham que eu e o Bispo Lucas somos muito radical. Não é questão de ser radical não, gente. É questão de viver protegido pelo sangue de Jesus, porque o mundo lá fora jaz do maligno. Ele tem ele manda, Satanás manda os seus, os demônios nos rodearem 365 dias do ano. Sabe para quê? Quando você titubear, quando você tiver isso aqui de dúvida, a seta entrou. E quando a seta entra, o estrago pode ser grande. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que vigiar. Não lute contra o vento do Espírito Santo. Não lute contra o seu propósito, porque você vai perder essa guerra. Aceite e fala: Senhor Jesus, eu não vou mais retroceder. Senhor Jesus, eu não vou mais olhar para as minhas... Porque, gente, o problema do ser humano que não avança, porque ele olha para as fraquezas, ele olha para as debilidades, ele olha para as situações difíceis que vocês estão passando, e você não consegue ter os olhos sobrenaturais. Mas essa palavra em Jeremias diz: antes de te formar, antes de vir a madre, eu te constituí para você ser profeta, para você ser alguém grande, porque eu tenho grandes coisas para a tua vida. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. E lá no versículo 8, coloca por favor. Diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, ó Senhor. Então, queridos, quando vem o medo, quando vem as situações difíceis, aqui tem um versículo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Toda vez que você tiver medo, toda vez que você tiver em dúvida, você vai lembrar desse versículo. Não temas diante do teu inimigo, não temas diante da tua fraqueza, não temas diante das tuas dificuldades, não temas diante daquilo que parece que é o fim do mundo, porque aqui a palavra de Deus diz o quê? Eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Cuidado ao tomar as decisões mais importantes da tua vida. As nossas decisões nos trarão só hostilidade e resistência. A decisão de um homem carnal, ela só traz hostilidade e resistência. Por isso que nós não podemos decidir como a nossa carne. Por isso que Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, até que eu não faça aquilo que a minha carne deseja. Isso é muito forte. Por quê? Porque se nós basearmos as nossas decisões naquilo que queremos, que a nossa carne quer, nós não vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. Essas decisões baseadas na carne, elas trazem por si só oposições e resistências. E a palavra de Deus diz: não temas a estas resistências. Deus está com você. Aqui diz: temer é reconhecer e repostar. Um exemplo que eu quero falar para vocês é Davi. Davi com 16 anos, morreu com 86 anos. E Davi com 16 anos, 17, fez a sua primeira luta, que ele lutou contra aquele gigante, sem armadura, apenas com uma pedra e a fenda.
Mas ele ouviu o propósito que Deus tinha para ele. Ele aceitou, ele tomou posse. Naquele momento ele foi ungido, naquele momento ele foi revestido. E ele teve a ousadia de dizer: eu consigo, o Senhor Deus dos exércitos está comigo. E porque o Senhor dos exércitos está comigo, como Ele está à frente, eu consigo. Gente, é uma loucura. Ele não tinha espada, ele não tinha uma armadura, ele tinha uma pedra. Mas Deus tinha um propósito. Deus ungiu aquele rapaz e ele enfrentou o medo, porque Davi teve medo, Davi foi criticado, Davi não ouviu as vozes dos irmãos, Davi não ouviu as vozes do exército dizendo: você não vai conseguir, impossível. E Davi foi lá com aquela pedra, jogou a pedra, ela caiu, aquele gigante caiu desmaiado, ele foi lá, cortou a cabeça do gigante, algo inexplicável. Davi venceu 250 batalhas, ele não perdeu uma só batalha. Deus estava à frente com ele em todas as batalhas. Por quê, gente? Porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. E Davi aceitou o propósito. Davi estava o tempo todo debaixo da palavra de Deus. Davi estava sendo orientado o tempo todo por Deus. Queridos, em nome de Jesus, não deixe que as fraquezas, não deixe que as tempestades, não deixe que as circunstâncias difíceis, não deixe que a falta de dinheiro, não deixe que situações difíceis que vocês estão vivendo, eu não sei qual é, quantas são, como é, não deixem elas te parar, porque o que Deus tem para você é muito maior. Olhe para Ele, não escute, tampe teus ouvidos e fale: em nome de Jesus está amarrado, porque Deus tem um propósito na minha vida, Deus é comigo, eu não aceito ser roubado. Toma posse desta palavra, isso é muito sério. Porque muitas vezes nós estamos exaustos. Muitas vezes as batalhas, elas trazem uma dor muito grande. As batalhas, elas te exaurem. As batalhas nos deixam esgotados. Nós quantas vezes achamos: meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu quero dizer para você, Ele está com você do início ao fim. Ele diz lá no versículo 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Aí lá no 8 ele vem: não temas diante das suas fraquezas, não tema diante das angústias, não tema diante das tuas batalhas, não tema diante da situação difícil que você está vivendo. Ele diz: eu sou contigo para te livrar, eu estarei contigo, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Não saia da posição que Deus te colocou. O maior erro de um cristão é quando nós estamos passando dificuldades. Pode subir aqui para o louvor. Quando nós estamos passando momentos difíceis, quando as batalhas elas nos sugam, quando as batalhas elas nos exaurem, elas nos deixam sem chão, a gente retrocede. E eu quero dizer para você, não faça isso, porque a palavra de Deus diz: eu estou contigo para te livrar. Não saia da posição que Deus determinou para você, porque o que Ele tem para você é muito grande. A força do propósito, cumpra aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga não às vozes demoníacas que estão rondando, que estão sussurrando. Porque o teu casamento, relacionamento com teus filhos, negócios, sua área profissional, sentimental, ministerial, vai se cumprir, porque essa é a palavra que Deus tem para a tua vida. Ele vai fazer cumprir. Amém, igreja? E eu queria que você fechasse os teus olhos agora.
E eu quero que você agora, você e Deus, o Espírito Santo me diz que muitas pessoas estão passando por batalhas difíceis. E essas batalhas têm cansado você, têm te exaurido você. E você tem duvidado que você nasceu por um propósito. Você tem duvidado que Deus é contigo. Você tem duvidado que Ele vai te livrar. Você tem duvidado porque está difícil, está doendo. E eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui nessa noite para você escutar essa palavra, para você sair daqui fortalecido, renovado, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida, nessa área que você está clamando a Deus. E o Espírito Santo me diz: eu não te abandonei. Eu não me esqueci de você, mas você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa fazer a escolha de viver o propósito. Eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um propósito para a tua casa, mas você tem fugido dele. Fala com ele agora. Enquanto nós cantamos essa canção, você que está na internet, coloca a mão no teu coração, receba essa canção e fala também com o Espírito Santo aonde você está, não importa. O poder de Deus, Ele entra até onde você está e Ele vai te tocar nesta noite em nome de Jesus. Faça cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer, Tu és o dono do meu barco. Faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo. Mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo. Sonhos do meu coração. Quem é esse que manda o mar parar? Oh, Deus, em nome de Jesus. É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono. Que manda o mar parar. E Jesus está acalmando a tempestade agora. Receba, agora é uma decisão sua. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz uma aliança, você e Deus. Renova a tua aliança agora. Renova, Deus está falando com você. Não seja negligente. Em nome de Jesus, ponha um basta agora. Fala em nome de Jesus, eu recebo essa palavra. Eu vou cumprir o propósito, porque o Senhor está comigo, não está sozinho, eu não estou sozinho no barco. Eu renovo a minha força nesta noite. Eu renovo a minha fé, a minha esperança nesta noite, em nome de Jesus.